barriga vai crescendo. Esses dias a Bianca chegou e falou: pai, tá com mó pança, hein? Falei: que isso, menina? Falta de respeito com teu pai? Tá tudo em cima, o peito em cima da barriga, a barriga em cima do resto, aleluia. Tem gente que tá nesse nível, Jesus nos ajude, aleluia. Vai passando o tempo, você fala: cara, é um desafio. Na academia então eu fico vendo os jovens, mas tudo bem que eu vou te falar, hein? Nós aí, a galera mais aí, old school, galera dos 30 e pouco, 40, a gente pega uns jovenzinhos, dá uns couro neles, viu? Tem uns jovenzinhos que não aguenta uma corridinha, vai no banheiro, chega até medir já. Nossa, pai do céu, como é que eu tô? Jesus me ajude. Difícil, hein? Mas vai dar boa, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Eu creio que Deus tem algo precioso para ministrar os nossos corações, para abrir os nossos olhos. Eu creio que hoje será uma noite de libertação. Posso ouvir um amém? Será uma noite de liberar de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, mas é Natal. É nisso mesmo que a gente vai falar. Vai ser bênção demais. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez receber a Tua palavra em nossas vidas. Nós não queremos de forma alguma negligenciá-la, sabendo, Senhor, que é a Tua palavra que transforma, liberta, cura. É a boca de Deus, é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, escritas por homens, sim, inspiradas pelo Teu Espírito Santo, que tem trazido as verdades do Senhor para cada um de nós. Nós queremos recebê-la como ela é, palavra de Deus. Então que venha sobre as nossas vidas, quebra tudo aquilo que o inimigo queira trazer de confusão em nosso meio, cancelado seja agora em nome de Cristo Jesus. Que possamos receber essa palavra em nossas vidas, que haja cura, libertação, que os nossos olhos venham se abrir, que as escamas ou o véu que tem atrapalhado da Tua luz brilhar, venha a ser removido agora em nome de Cristo Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor preparou e reservou para esse culto, o Senhor venha liberar. Precioso Espírito Santo, não queremos impedir a maneira como você queira trabalhar, a maneira como o Senhor queira mover em nosso meio. Então sinta-se à vontade para trazer desde já aquilo que o Pai tem desejado para as nossas vidas, Senhor. É o que nós pedimos, é o que nós oramos. Usa a minha vida mais uma vez da maneira como o Senhor queira, da maneira como o Senhor deseja. Eu não quero de forma alguma colocar aquilo que é meu, mas antes aquilo que é do Senhor. Então que o Senhor esteja conduzindo poderosamente todos nós. Eu sou o primeiro a dizer: preciso de Ti, preciso do Senhor. Então mova sobre as nossas vidas, e que Jesus receba toda a honra e toda a glória. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome, Senhor. Amém e amém. Queridos, um dos maiores ou um dos grandes equívocos das pessoas dentro da igreja, fora da igreja, é de acharem que Jesus veio à terra para inaugurar ou trazer uma religião. Esse é um dos pontos que as pessoas falam, até brigam e discutem sobre a questão de Jesus querer trazer uma religião. E quando nós olhamos na palavra de Deus, não é bem isso que o Senhor na verdade veio fazer. Jesus, Ele veio mover de uma forma extraordinária e maravilhosa. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, aproveitando que hoje aí passamos o Natal. Sabemos, gente, não vamos entrar em discussão, não é a data, não é isso, entrou Papai Noel, entrou árvore, entrou isso, entrou aquilo, não vou entrar nessa, acho que já passamos dessa fase. Posso ouvir um amém, igreja? Então a gente vai focar, não tem que focar e tal, e pronto, vamos lá. Mas quando nós olhamos, o homem estava desconectado de Deus. O homem, feito à imagem e semelhança do Senhor, como nós vemos lá em Gênesis, ele agora estava desligado da fonte de vida eterna, que é o Senhor. E você olha lá em Gênesis, você vê a criação, você vê que Deus fez tudo, gerou, fez tudo, de forma extraordinária e maravilhosa. Ele fez o homem, soprou sobre o homem agora passou a ser alma vivente. O homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha uma ligação, uma conexão com Deus, estava próximo de Deus, não havia barreiras, não havia empecilhos entre o homem e Deus. Mas o homem, meu irmão, infelizmente, junto com a mulher, está lá, eles fizeram o que não deveria ter sido feito, eles comeram o que não era para ter sido comido, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso os desligou, os desconectou, eles morreram espiritualmente.
E quando nós falamos de morte espiritual, talvez muitos de nós hoje temos essa barreira, nós temos essa cegueira, eu vou dizer, espiritual, de não conseguir enxergar isso. Porque Adão e Eva, eles não morreram fisicamente. Você vê, Adão, ele foi um dos homens que mais viveu nessa terra, 900 e poucos anos, não lembro agora de cabeça, mas ele viveu mais de 900 anos. Imagina você comemorar o seu aniversário. Estamos aqui hoje, aleluia, vou comemorar o meu ano, aniversário de 910 anos. Jesus amado, meu irmão, imagina que cena era essa. A nossa mente não consegue nem compreender o que é isso, mas era o que tinha. Então eles não morreram fisicamente na hora, mas espiritualmente sim. Aquilo que estava conectado com Deus agora estava desconectado. Aquele que antes tinha acesso a Deus agora já não tem mais. Então aquele que tinha acesso a Deus, que é a fonte de vida, a plenitude, a paz verdadeira, a alegria verdadeira, o amor verdadeiro, a tranquilidade que nós jamais poderíamos imaginar que tinha de Deus para o homem, foi desligada, foi desconectada. O homem foi separado. E você vê agora o Senhor já com um plano que já foi elaborado desde antes do mundo ser mundo. Nada pega Deus de surpresa. Então a queda do homem não pegou Deus de surpresa. Tipo assim, o homem caiu, meu Deus do céu, e agora? Deus falando, o que eu vou fazer? O homem caiu, meu Deus, e agora? Eu não imaginava que isso ia acontecer. Não, parceiro, nada pega Deus de surpresa. Posso ouvir um amém, gente? Então só para você lembrar, nada pega Deus de surpresa. Deus sabe de tudo. Então já havia tudo preparado e planejado. Só que por o homem estar desconectado, precisava de alguém que o religasse a Deus. Precisava de alguém que o reconectasse a Deus. Precisava de alguém que realmente pudesse ter acesso ao Senhor mais uma vez, aonde o homem agora pudesse sim ter a plenitude de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, e não mais a depressão, não mais a perdição. E aí nós sabemos que vem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele vem para reconectar o homem a Deus. Ele vem para ser aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que nós vamos buscá-lo, adorá-lo, aquele que será o Senhor das nossas vidas, e Ele é aquele que vai nos reconectar a Deus. João capítulo 14, versículo 6, ele fala disso. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está falando, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Se não for por mim, se não for comigo, ninguém consegue ter acesso a Deus. Então, de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com a palavra de Deus, para nós termos acesso a Deus, só tem uma pessoa que a gente consegue ter isso, é através de Jesus. Então a única pessoa que consegue me religar a Jesus, me reconectar a Deus, a pessoa que consegue me reconectar a Deus é o Senhor Jesus. Aquele que consegue realmente me dar acesso a Deus, a receber a fonte de Deus, a me reconectar o que o homem havia perdido lá em Gênesis, é Jesus. Então quando nós olhamos as pessoas achando que Jesus veio apenas trazer uma religião, quando eu falo de uma religião, as pessoas acham que foi apenas um rito, um ritual, vamos se juntar, trocar uma ideia, buscar umas energia positiva, buscar uns pensamentos maneiros e tal, irmão. As pessoas acabam se equivocando. Eu sei, porque eu já fiz perguntas para as pessoas que são de igreja, que tem uma caminhada com Jesus. Perguntei uma vez para um cara: e aí, quem é Jesus para você? Ah, ele é meu porto seguro. Eu falei, e mais o que, pastor? Eu falei, porto seguro, mas tipo, e aí? Eu esperava uma resposta, tipo, não, pastor, ele é aquele que me resgatou, ele é aquele que me comprou, ele é aquele que abriu os meus olhos, ele é aquele que onde eu estava perdido me reconectou ao Pai e tal. Então muitas vezes as pessoas acabam tendo uma visão totalmente equivocada. E muitas vezes elas não sabem nem, por exemplo, o que Jesus realmente veio fazer. Então Jesus, ele veio nos reconectar ao Pai, mas mais do que isso, Jesus também veio abrir os nossos olhos. Repete comigo: Jesus também veio para abrir os meus olhos. E as pessoas muitas vezes não conseguem entender isso. As pessoas, elas acham que por nascerem, talvez não se envolverem em algumas coisas, talvez não roubar, não matar, não fazer isso, elas acham que são pessoas boas, que a maioria das pessoas que eu escuto é isso: pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, não mato, não falo mal de ninguém. Falei, queridão, primeiro, se você roubar, você é preso. Bom, depende de como que é esse negócio, né? O país hoje está meio difícil. Mas você vai roubar, você é preso. Você mata, você é preso. Fala mal de alguém, ninguém quer ser teu amigo. Então, parceiro, é mais que tua obrigação fazer isso. Então isso é o mais que necessário. Mas nós nos esquecemos que por estarmos desconectados de Deus, que aconteceu lá em Gênesis, que nós falamos de Adão, dentro de nós,
tudo que nós poderíamos ver da parte de Deus, simplesmente nós deixamos de viver. E ao invés de nós buscarmos aquilo que é de Deus, nós começamos a buscar e a viver aquilo que é somente terreno, aquilo que é somente natural. A nossa visão de vida, de mundo, muitas vezes é uma visão limitada. Nós passamos hoje guerras dentro de nós. Existem questões em nossas vidas que não foram bem resolvidas. Pessoas depressivas, pessoas com crise de ansiedade, pessoas com crise de identidade, pessoas que não sabem quem são, pessoas que não sabem para onde vão, pessoas que não sabem nem porque estão vivendo. Pessoas que talvez estão olhando hoje falando, cara, está acabando mais um ano, vai iniciar outro, eu não sei nem para onde eu vou, eu não sei nem o que eu faço. E elas estão perdidas. Em nome do Senhor Jesus, isso vai mudar em nome de Jesus. Isso vai realmente mudar. Hoje o Senhor vai trazer direção, o Senhor vai trazer luz em meio a tudo isso, para que haja norte, para que você realmente saiba quem você é no Senhor, em nome de Jesus. Então essa não é apenas uma imagem de pessoas fora da igreja, mas principalmente dentro da igreja. Pessoas que infelizmente elas não conseguem ter uma visão clara do que Jesus realmente veio fazer nessa terra. Ainda mais agora no Natal, muitos acabam olhando somente para o menino Jesus. O menino Jesus frágil, do presépio, aleluia, lindinho, cuti-cuti, fofinho, e nada contra. Você está o presépio, está lá fazendo legal, bacana, nada contra. Mas a gente começa a olhar o menino Jesus, frágilzinho, pequenininho, as bochechinhas vermelhinhas, coisinha linda, faz selfiezinha, da hora, a gente faz foto, é legal, nada contra isso. Posso ouvir amém, gente? Nada contra. Mas a gente olha para o menino Jesus como se fosse apenas o menino Jesus, e a gente esquece quem realmente ele é, o que realmente ele faz. Acham que somente ele é aquele que dá vontade de esmagar. Ai, vontade de esmagar, Jesusinho, aleluia, coisa fofa. Mas eles esquecem realmente o que está realmente ali, vamos dizer, envolvido. Então, amada igreja, nós precisamos ter uma revelação de quem realmente é Jesus e o que ele veio fazer nessa terra. Muitos acham que ele veio apenas dar coisas, que ele veio apenas nos ajudar a conquistar algo, e isso faz parte também, mas não é apenas isso, mas é muito mais do que isso. Jesus, ele vem realmente trazer algo onde haja mudança e transformação em nós, mudança em nossas vidas. Então aqui eu creio que hoje o Senhor virá de uma forma maravilhosa e abrirá os nossos olhos para percebermos quem Jesus é, o que ele veio fazer, as coisas que ele veio trazer e transformar nas nossas vidas. Quando você olha o livro de Mateus, o primeiro livro lá, o Evangelho, no Novo Testamento, ele traz uma jornada de Jesus. E é interessante que quando você vê o livro de Mateus, você vê ele falando sobre a genealogia, vem falando ali colocando Jesus como uma questão ligado a Davi, a realeza, algo maravilhoso. Mas quando nós olhamos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, não coloca ainda para mim, por favor. Você vê que Jesus, ele é batizado por João, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Jesus agora ele é conduzido e levado ao deserto. Você sabe que Jesus, depois que ele é levado ali ao deserto, ainda não começou o seu ministério, vai começar logo após isso. Ele vai para o deserto, ele é tentado, o inimigo vem no cangote dele, faz de tudo para ele sair fora, para ele errar. Se você é filho de Deus, se joga daqui. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão, vamos lá, dá ordem a seus anjos, tentando fazer de tudo para que Jesus pudesse agir completamente fora daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Mas Jesus permanece, fica firme, e eu amo demais porque Jesus ele entra cheio do Espírito Santo no deserto, e a palavra fala que ele saiu cheio do poder. Então, meu irmão, quando eu e você resistimos a cada armadilha do inimigo, nós permanecemos em santidade, você sai completamente mudado, transformado, cheio, renovado. Então não ceda àquilo que o inimigo tem falado a você, permaneça firme que você se surpreenderá naquilo que o Senhor tem para você. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. E em Mateus capítulo 4, versículo 12, na sequência desse texto, acontece algo, e eu quero que você preste atenção aqui. Diz assim o texto, Mateus 4, 12: ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías:
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 16 agora. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Até aqui. Quando você olha esse texto, praticamente você muitas vezes não percebe o que ele está falando aqui. Mas o texto está falando o seguinte: Jesus, depois de ser tentado, passou, fez o que fez. Agora João Batista, que estava lá, foi preso. Nessa que Jesus ficou sabendo que João foi preso, Jesus agora saiu da onde ele estava, ele foi morar em Cafarnaum. Nessa que ele foi em Cafarnaum, ali está se cumprindo uma palavra que foi dita pelo profeta Isaías. O texto mesmo fala: ao ele ir para aquele lugar, uma palavra do profeta que foi profetizado há anos atrás está agora se cumprindo. Terra de Cafarnaum, a terra de Zebulon, Naftali. O texto você pode ler em casa, está em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, ele fala dessa profecia. Então Isaías profetizou lá atrás o que ia acontecer, e agora Jesus está se cumprindo. Então nessa que Jesus se muda, a profecia se cumpre. Qual é a profecia? Essa aqui: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quando nós batemos o olho nesse texto, nós não conseguimos entender o que está aqui, mas aqui, meu irmão, está o segredo de tudo. Aqui está a revelação de tudo. Porque quando você olha aqui, com a entrada do pecado no mundo, que nós falamos lá no início, o inimigo, ele passou a cegar e impedir as pessoas de realmente enxergarem a verdade. O pecado, quando entrou, nessa que ele entrou, ele impediu o homem, o ser humano, a enxergar, a ver, a visualizar o que realmente Deus tem para ele, de quem realmente ele é. Então quando nós nascemos, fomos gerados, mesmo dentro de um lar cristão, que foi meu caso, nós, antes de recebermos Jesus, nós não conseguimos entender realmente quem é Jesus. Nós não conseguimos saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele representa. Por quê? Porque dentro de nós temos uma cegueira. O inimigo, de alguma forma, irmão, a hora que nós vamos tendo o entendimento e o conhecimento das escolhas da nossa vida, nós vamos sempre escolhendo o caminho que é contrário ao Senhor. E isso, meu irmão, é muito claro. Você quer ver, por exemplo, como é muito fácil a gente discernir como a gente segue o caminho que o inimigo fala do que o caminho de Deus? Você está diante de um grande problema. A maioria, vem falar que não, mas a maioria, diante de um grande problema, acredita que vai passar ou fala que a casa caiu? Ui, babauí. Diante de um grande problema, as pessoas acreditam: nós vamos passar, vai dar boa, o gigante está aqui. A gente fala: mano, a casa caiu, já era, perdi. A gente sempre vai para o lado que já perdi. Tudo que acontece dentro de nós, irmão, a gente é raro vir para o lado de cá: vai dar certo, vai dar boa, Deus vai mover, Deus vai. A gente não vai. Por quê? Porque dentro de nós, sem nós percebermos, algo foi colocado e que nos impede de enxergar quem nós somos, quem Deus é e o que Ele pode mover nas nossas vidas. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos visualizar o Deus poderoso que pode transformar tudo. O homem agora, devido ao pecado, o inimigo consegue trazer uma cegueira no homem, fazendo com que ele aprenda a viver somente pelo plano natural e negligenciando um plano espiritual. Quando nós falamos de milagres, de cura, dentro de nós é muito difícil você compreender. Por exemplo, gente, isso aqui, presta atenção em mim. Quando você lê que Jesus andou sobre as águas e Pedro também, o nosso homem natural fala: mano, que papinho furado é esse, parceiro? Quando você lê na Bíblia que leprosos que tinham aquilo que era incurável foram limpos, foram limpos, pessoas que estavam doentes, enfermas foram curadas, dentro de nós a nossa mente não consegue compreender e visualizar. Não, pastor, isso aí foi naquela época. A gente hoje está fadado a viver o pior dessa terra, a viver a desgraça, a viver tudo aquilo que é horrível. E na verdade não, meu irmão, o Senhor é o mesmo que moveu ontem, hoje e sempre moverá nas nossas vidas. Só que o inimigo, meu irmão, ele faz de tudo para trazer cegueira sobre nós. Eu te provo isso na Bíblia. Paulo recebe uma direção de Deus. Paulo fala o que acontece, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, olha só o que ele fala.
Se as boas novas que anunciamos, está falando da palavra de Deus, estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, isso aqui é uma clara referência a Satanás. O Deus deste mundo cegou o que, gente? O que eu coloquei em amarelo ali? Cegou a mente. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que Paulo está falando aqui? Deus está falando através desse homem de Deus. O Deus deste século, Satanás, cegou o que? A mente. Dentro de nós, e agora vamos lá, gente, aonde é a nossa maior guerra? É aqui. O inimigo, ele cega o nosso entendimento. Para que ele cegou? Para vocês, não, mas o que ele cegou? Para que não resplandeça, para que não consigam ver a luz das boas novas. Então o inimigo dentro de nós, ele traz uma cegueira. Ele faz com que a gente viva cego, mentalmente falando das coisas espirituais. Então eu e você estamos vivendo nesse mundo. Aqueles que não têm Jesus Cristo, vamos falar aqui que eu vou separar aqui. Ele fala que aqueles que não têm Jesus Cristo, eles estão vivendo nessa terra, mas eles estão cegos espiritualmente. Eles não conseguem ver quem realmente é Jesus e as coisas que o Senhor tem para ele. É só você ver quantas pessoas que eu e você tentamos trazer para Jesus da nossa família, da nossa casa. Vamos lá, Deus tem coisa boa. Para, papo de crente, meu, coisa de evangélico, coisa de igreja, de Bíblia, sai fora. Que zica, sai, exceção, quadrado, meu Deus do céu. Meu irmão, existe alguém por trás espiritualmente que está cegando. Não é que eles um dia acordaram e falaram: capeta, eu te amo, abraçaram o capeta. Não, meu irmão. Mas existe um liberar espiritual e as pessoas estão aceitando isso todo dia. E agora, quando Jesus ele entra em cena, Jesus ele vem realmente para mudar o cenário. Jesus ele vem para mudar tudo isso. Por quê? Porque as pessoas estão cegas. Então aqui eu falo para você que Paulo deixa muito claro que são pessoas que não têm Jesus. Mas eu ouso dizer que até mesmo dentro da igreja tem gente, irmão, que já falou que recebeu Jesus como o Senhor e Salvador, mas o inimigo ainda continua cegando a pessoa espiritualmente para viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Porque, meu irmão, se nós realmente fôssemos pessoas onde os nossos olhos espirituais fossem abertos, nós não veríamos depressão no meio da igreja, nós não veríamos pessoas com crise de ansiedade, nós não veríamos pessoas duvidando de milagres de Deus, nós não veríamos as pessoas, irmão, simplesmente vivendo algo completamente fora daquilo que o Senhor tinha. Então eu e você precisamos abrir os nossos olhos e termos uma revelação correta do que Jesus realmente veio fazer nas nossas vidas. Então o inimigo ainda continua de alguma forma influenciando. E quando nós olhamos, quantos hoje estão completamente cegos espiritualmente falando? O inimigo continua trazendo sementes mentirosas na mente das pessoas e elas aceitam cada uma delas. Cada uma das sementes que o inimigo vem trazendo, elas aceitam. Sementes a qual ele fala: quem você pensa que é? Você é alguém que nem tua família te quis e não te quer. Você é alguém que não tem identidade. Você é alguém que está jogado nesse mundo. Olha só para o teu cenário matrimonial, olha só para o teu casamento, olha só para a tua área sentimental. Você tentou, não rolou, foi, o tempo está passando e olha só o que está acontecendo. Nunca vai dar em nada, tua vida nunca vai mudar. Você sempre vai estar fadado a viver essa desgraça na sua vida. O inimigo vai lançando sementes nas nossas vidas e nós vamos aceitando cada uma delas. E aonde que ele lança a semente? Na nossa mente. Cego, na mente. Ele vai trazendo sementes mentirosas, onde faz eu e você acreditarmos nas mentiras dele. Ele faz com que eu e você, de alguma forma, deixamos de acreditar nos sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Ele começa a trazer uma cegueira, aonde nós agora não conseguimos mais crer que o negócio que o Senhor nos deu realmente vai acontecer. Que negócio que você quer abrir? Para, esse negócio não vai dar em nada, é uma furada, abandona esse negócio, para de ser isso. Tem que ser desse jeito, CLT zona, desse jeito. Que maneira abrir empresa? Vai querer correr risco? Tem que correr risco. Tem que ser assim, é isso aqui que dá boa. Vai ficar aí tentando, se aventurando, para de ser isso. É isso que ele fala. Ele vai lançando sementes. Deus está tentando trazer sonho e a pessoa fica aprisionada. E muitos deles, meu irmão, falam para você, falam que tem Jesus como o Senhor das suas vidas, mas eles não acreditam naquilo que Deus pode agir, naquilo que Deus pode mover. São pessoas que elas estão dentro da igreja, mas elas desacreditam que Deus pode agir.
Elas não conseguem mais saber que Deus pode mudar o casamento delas, a saúde dela. Não, essa enfermidade foi Deus que te deu. Como assim Deus que deu a enfermidade? Eu já ouvi isso. Não, essa enfermidade foi Deus que te deu. Aí eu chego para a pessoa, vamos parar e pensar. Pensa comigo, gente. Pensa comigo aqui. Estão comigo aqui? Se a enfermidade é de Deus, a pessoa fala assim: Deus me deu a enfermidade, tá? Então, se Deus te deu essa enfermidade, a Bíblia fala para a gente obedecer a Deus ou desobedecer a Deus? Ixi, mano, suspeito agora, hein? Vou dar mais uma oportunidade para você que bateu aquele, comeu panetone, comeu o resto da comida de ontem, aleluia. Quem comeu o resto de ontem? Eita, o restão de ontem é maravilhoso. Eita, glória, aleluia. Aquela farofa que... No dia você fala: galera, pega de leve que amanhã tem mais, mano. Dá uma segurada na maionese aí, tem que ter para amanhã também, aleluia. Eita, glória. Meu irmão, a Bíblia fala que a gente tem que obedecer a Deus ou desobedecer a Deus? Obedecer a Deus. Então, se Deus me deu a enfermidade, se eu for no médico, eu estou indo contra a vontade de Deus, sim ou não? Eu estou obedecendo ou desobedecendo? Vocês conseguiram entender o raciocínio, gente? Vocês conseguiram entender o raciocínio? Vou repetir. Se Deus me deu uma enfermidade, como as pessoas falam, se eu for no médico, eu estou indo contra a vontade dele. Então eu estou desobedecendo a ele. Então, meu irmão, isso aqui, Deus me dá a enfermidade, isso é engano do inimigo. Imagina só a pessoa também falar: não, Deus me deu a enfermidade. Falou: caramba, Deus te deu a enfermidade. Aí Deus manda o filho dele para tirar a enfermidade. Aí o pai contra o filho sai no fight. Não tem lógica. Não, Deus me deu a enfermidade, e um dos nomes de Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. Então, meu irmão, não bate as coisas. Então as pessoas vão aceitando as coisas na vida dela. Agora, quando você fala que Deus permitiu, é outro papo. O caso de Jó, Deus permitiu Jó, sim ou não, gente? Vai lá, tá bom, eu permito, pode mexer no cara, mas cuidado, mexeu no cara. Então isso e tantas outras sementes o inimigo vem colocando nas nossas vidas, e nós vamos aceitando. A gente não acredita que Deus pode agir. Quando fala em milagre, a gente não acredita. Quando fala em transformação, a gente não acredita. Quando fala em frieza espiritual, não acredita. E hoje, queridos, eu vou dizer para vocês, nós vivemos uma era da igreja que está ficando assustadora. Igreja que eu falo é nível mundial. Podemos falar, pelo menos no Brasil, vamos falar aqui, mas eu falo até mundial, que eu já converso com pessoas de fora. As pessoas dentro da igreja, elas não conseguem mais acreditar nas coisas espirituais. Elas vivem somente no natural. A pessoa vem no culto, mas ela tem a mente no natural. Deus vai mover, irmão, Deus vai agir, vamos orar sobre isso. Orar para quê? Não vai mudar nada. Ela não consegue entender o poder que há na oração. Ela não consegue entender o Deus que é invisível, mais real, pode agir na vida dela. Ela não consegue visualizar isso, e ela acha que está normal, ela acha que está de boa, ela está bacana. Não, o inimigo foi lançando semente na mente dela, e ela foi aceitando, e a frieza espiritual foi vindo, e aquilo que ela deveria crer, que era espiritual, agora não acredita mais, só crê no natural. Então, quando nós falamos de crer no sobrenatural, não consegue entrar na mente dela. E aqui nós acabamos de ler um texto: o Deus deste mundo cegou a mente da galera, e continua cegando até hoje. Não foi só ontem, continua hoje, colocando engano para a gente não acreditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ele faz isso em todo momento. O inimigo faz de tudo para fazer com que as pessoas permaneçam na cegueira espiritual. E é triste, pois elas não conseguem ver a verdade sobre as boas novas, sobre Jesus. E o inimigo praticamente aplaude pessoas que falam de Jesus, mas não creem em quem realmente Ele é. O inimigo aplaude em quem fala de Jesus, mas não acredita em quem realmente Ele é. O que Ele pode fazer, o que Ele pode transformar, o que Ele pode mudar. Nós muitas vezes estamos deixando de viver aquilo que o Senhor tem. Eles não conseguem crer quem realmente Ele é, não conseguem mais crer na palavra do Senhor, não conseguem mais crer no sobrenatural, não conseguem mais crer nos milagres, não conseguem mais crer na verdade de Deus. E as pessoas muitas vezes não conseguem nem perceber dentro da igreja
que ela está começando a ficar tipo assim, cansada de igreja. Eu estou enfadonho, não aguento mais. Aí tem pessoas que eu converso, eu falo, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Ai, mas a igreja está muito treta, está muito bomba e tal. Eu falo, sério? Então você está querendo me dizer que 2 horas da sua semana é onde é o fardo total da sua vida? Então as 2 horas, digamos, no domingo que você vem, é essa hora que é a hora mais tenebrosa da sua vida? Será que não são as escolhas que talvez você está fazendo no resto da semana que está impedindo você de ver aquilo que Deus tem? Será que não são as sementes que nós estamos aceitando do inimigo vindo sobre a nossa vida, que vem trazendo essa frieza espiritual, que vem trazendo essa mudança? Como é que pode no mesmo cenário, no mesmo ambiente, eu ver pessoas que estão falando, pastor, a cada culto a minha vida tem sido transformada, e outro fala, pastor, não aguento mais, eu quero abandonar o Senhor. Eu falo, cara, está estranho, porque é o mesmo altar, a mesma palavra, a mesma coisa, o que está acontecendo? Isso é estranho. Então dentro de nós temos que abrir os nossos corações, nós temos que abrir os nossos olhos, e é por isso que o texto de Mateus que nós lemos, entra Jesus falando, ou na verdade Mateus relatando a profecia de Isaías se cumprindo. Coloca para mim, por favor, o próximo. O povo que estava assentado em trevas. Algumas traduções falam jazia em trevas. Gente, se você parar e pensar, alguém que está sentado, ela está em movimento? Sim ou não? Sim ou não? Mas as pessoas no mundo hoje, elas estão sentadas ou elas estão caminhando? As pessoas no mundo hoje, elas estão sentadas ou elas estão caminhando? Se você olhar, você vai na rua agora, as pessoas estão sentadas na rua ou elas estão andando? Andando. Fisicamente elas estão andando, mas espiritualmente... Quando o texto fala que aqueles que estavam assentados em trevas e aqueles que estavam parados, o que ele está falando parado? Não é parado fisicamente, ainda que vai afetar o nosso físico, ele está falando de algo de dentro. Dentro de nós, o ser humano, meu irmão, ele pode até falar de coisa do lado de fora, mas na verdade é de dentro para fora que a coisa acontece. Então quando ele fala das pessoas estarem aqui assentadas em trevas, ele está falando de pessoas estarem paradas. Mas parada como? Fisicamente? Não, espiritualmente. E ele fala que elas estavam paradas em trevas. O que são essas trevas? Essas trevas no grego fala da visão destruída. Fala também da cegueira, como nós mencionamos, e também fala da ignorância a respeito das coisas divinas. Então é como se o texto falasse assim, a galera está parada, sem visualizar, sem ter a visão correta das coisas divinas, daquilo que Deus tem. Por quê? Porque o inimigo tem cegado cada uma delas. Então quando Jesus, ele vem nesse texto, se cumprindo essa palavra, o texto está falando o seguinte, o povo que estava sem visão, o povo que estava parado, o povo que estava estacionado, as pessoas que não sabiam quem eram, as pessoas que não sabiam os milagres que Deus podia operar, as pessoas que não tinham entendimento do que Deus podia agir, o inimigo estava cegando, o inimigo estava operando, mas naquele exato momento, eles não iriam mais permanecer assim se eles quisessem, porque agora a luz começou a brilhar no meio daquelas trevas, ou seja, aquelas pessoas que estavam estacionadas espiritualmente, paradas espiritualmente, desacreditando do que Deus poderia agir, eles agora veriam a verdadeira luz, Jesus entrando em cena, e Jesus mudando completamente aquele cenário. Aonde não havia visão, o Senhor ia trazer visão. Aonde havia frieza espiritual, o Senhor ia religar o ser humano de novo a Deus. Aonde não havia mais propósito, as pessoas estavam vivendo por viver, e essa é a coisa mais triste do mundo. Alguém que vive e não sabe para onde vai, nem porque existe. O Senhor falou, não, você não nasceu para isso, eu desenhei você com propósito. Então a luz começa a brilhar, Jesus começa agora a vir para transformar o cenário, Jesus vem mudar o ambiente, ele vem falar, vocês podem viver a bênção de Deus, vocês podem viver a unção do Senhor, então não tem mais cegueira espiritual. Se você desejar, se você quiser, a sua vida pode ser completamente mudada. Aonde você achou que o inimigo colocou semente, dizendo que você nunca vai dar em nada, que você é um lixo, é um zero à esquerda, eu falo para você, você é alguém precioso para Deus, você é alguém desenhado pelo Senhor. O Senhor tem um plano para a tua vida, o Senhor tem um
desenho para você, alguém falou para você: esse negócio que você vai abrir nunca vai dar em nada, é uma furada. O Senhor fala para você: eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou mover na sua vida, eu vou romper de forma sobrenatural. Aqueles que estavam parados espiritualmente, não conseguiam se ver mais como vida nessa terra, o inimigo colocou semente de morte, destruição. É melhor morrer, porque minha vida não tem mais sentido. Ele fala: não, você tem sentido sim de viver, porque o Senhor tem um plano para você, o Senhor tem um propósito para você, Ele tem algo poderoso e sobrenatural para mover na sua vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então as pessoas estavam paradas na escuridão, com suas visões completamente fora do plano e do propósito de Deus, cegas para com as verdades de Deus, e por isso aceitando tudo que o inimigo tinha lançado sobre elas, até que veio Jesus, a luz iluminando em meio às trevas. Então Jesus, além de nos religar a Deus, Ele veio iluminar tudo aquilo que nós achávamos que a gente ia sofrer por resto da vida. Ele vem trazer luz, direção, libertação. Quantas pessoas hoje, dentro da igreja, que não sabem quem são em Deus, que aceitam as mentiras do inimigo, destruição que o inimigo vem trazendo, elas aceitam, e Jesus fala: não, eu não fiz você para isso. Eu fiz você com um propósito, para você viver algo poderoso, para você viver algo glorioso. O Senhor nos fez. Só que essa luz está disponível hoje, sim ou não, gente? Sim ou não? Sim. Mas por que nem todo mundo é iluminado por essa luz, que é Jesus, que é o nosso Senhor? Repete comigo: escolha. Escolha. Na sequência desse texto, vamos ler o texto inteiro? O povo que estava assentado em trevas viu grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Põe agora o 17. Daí em diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando ele fala de reino, presta atenção, quando ele fala de reino, ele está falando de governo. Ainda não é um governo físico de Jesus, porque o governo físico de Jesus nós vamos ver só depois que é o que nós cremos. A igreja arrebatada, vem anticristo, vem tribulação, vem isso, vem aquilo, vem o milênio, vem o reino físico de Jesus. A gente crê nisso lá na frente. Aonde que é esse reino de Jesus? Dentro da gente. Agora, Deus invade a nossa vida, Jesus invade a nossa vida, sim ou não? Não, porque se Ele invadisse, o mundo inteiro estaria transformado, todo mundo estava só love, mas não está. Então querendo matar um outro. Esse final de ano foi daquele final de ano dividido a família, foi desafiador. Talvez todo mundo teve que liberar perdão aí para o grupo. Alô galera do grupo, queria liberar perdão geral aí, aleluia, um quebradeiro esse ano. Então Jesus não invade. Então se Ele não invade, como que Ele consegue governar, reinar na minha vida? Escolha. Eu decido se Ele vem ou não na minha vida. Em Apocalipse fala que o Senhor está à porta de uma igreja. Porta de uma igreja. A igreja é de quem, gente? De Jesus. Ele está na porta da igreja dele batendo. Oh, vocês me deixaram do lado de fora, será que eu posso entrar aí? Se alguém deixar eu entrar, eu vou cear com vocês. Então é possível até alguém que fala que tem Jesus, colocar Jesus para o lado de fora da vida dele. É possível, meu irmão. Ele está falando Apocalipse para a igreja. Ó galera, vocês me deixaram do lado de fora, mano. Vocês não me deixaram dentro, parceiro. Tipo aí, sou eu aí. Se alguém deixar, eu vou entrar e vou cear. Então eu e você, mesmo dentro da igreja, nós conseguimos de alguma forma, espiritualmente falando, colocar Jesus de lado de fora. Como? As escolhas
que nós fazemos todos os dias. Então Jesus, ele não invade a minha vida, então sou eu que decido. Então aqui quando fala de reino, está falando de governo. Agora quando fala da palavra arrependei-vos, aqui é a escolha, aqui é a mudança. Porque o que ele está falando? Presta atenção, galera. Com a queda do homem, o inimigo está influenciando todo mundo a caminhar numa cegueira de mente, vivendo a cada dia, mas eles estão assentados na morte, ou seja, espiritualmente eles estão mortos, estão cegos. Eles estão até caminhando fisicamente, mas sem propósito. Quantas pessoas, eu não sei você, mas eu já vi pessoas que, meu irmão, eu tive a oportunidade de conversar e de evangelizar, pessoas que tinham muito dinheiro, conquistaram muita coisa nessa terra, mas estavam vazias por dentro. Já contei para vocês, testemunho de uma moça, que eu perguntei para ela, você nasceu para quê? Ela me respondeu desse jeito: eu tenho muito dinheiro, eu não preciso trabalhar pro resto da minha vida, eu tenho dinheiro. Quase que eu falei: tia, Deus abençoe, libera para nós um pouquinho, aleluia aí, meu. Dá um pouquinho para nós aí, aleluia. Ela falou assim: eu tenho muito dinheiro, eu não preciso trabalhar mais nada, mas eu não sei responder essa pergunta tua, eu não sei por que eu existo. Eu falei: eu posso te apresentar alguém que sabe. Você quer? Ela: eu quero. Apresentei Jesus, ela recebeu Jesus como o Senhor da vida dela. Algo começou a mudar. Então, irmão, aqui as pessoas estão assim, elas estão vivendo achando que conquistando coisa, ela vai sentir plena. Não, se eu tiver isso eu vou estar plena, se eu tiver aquilo eu vou estar plena. Não. Até pode te proporcionar algumas coisas, mas a plenitude real só vem de um lugar, do nosso Senhor. A plenitude real e verdadeira só vem de um lugar, só vem de Jesus. Então ele está falando: vocês estão debaixo de uma cegueira, influenciados pelo inimigo, e muitos estão aceitando esse engano, então caminhando debaixo dessa mentira. Então Jesus chega e fala o que? Galera, a luz vai começar a brilhar em meio às trevas. Ele fala o que? Arrependei-vos. O que ele fala? Vocês agora decidem se vocês querem permanecer assim ou não. O que ele fala? Se arrepender, vire as costas para essas mentiras, vire as costas para esse caminho que está te influenciando para o lugar errado, e agora venha para aquilo que eu tenho para você, que eu vou iluminar o teu caminho, eu vou direcionar você, eu vou orientar você, eu vou guiar você, o meu governo virá sobre a tua vida. É o que nós cantamos: os céus que estavam fechados agora começam a se abrir, a unção do Senhor começa a vir sobre você. Aonde não tinha resposta, o Senhor traz resposta. Aonde havia morte, o Senhor traz vida. Aonde havia destruição, Ele traz restauração. Aonde havia falência, Ele traz riqueza. Aonde não havia esperança, Ele traz esperança. Porque eu e você decidimos: eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu viro as costas para o pecado, eu viro as costas para as mentiras do inimigo. Eu não quero mais esse caminho, eu quero o caminho do meu Senhor Jesus, que transforma, liberta, impacta, resgata. Esse é o Jesus que eu quero na minha vida. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Então, quando nós falamos de arrependei-vos, não é aquela ideia que a galera fala: arrependei-vos. É uma escolha, é uma mudança que eu e você fazemos em nossa vida. Eu posso continuar com o meu casamento do jeito que está e não me arrepender para querer mudar. Eu posso continuar com a minha vida, a maneira como eu quero fazer com o meu corpo, tendo relação com quem eu quiser, fazendo do jeito que eu quero. É a escolha que eu faço, do jeito que eu quero. Eu posso continuar vivendo as minhas finanças do jeito que eu quero, está aqui do jeito que eu quero. Mas agora, quando eu e você, nós decidimos, nós nos arrependemos, nós falamos o quê? Eu não quero mais viver esse caminho de engano, de mentira. Eu quero viver o caminho que Jesus tem para mim. Eu quero viver agora essa luz do Senhor tocando a minha vida de uma forma poderosa e sobrenatural. Eu quero viver Ele tocando e transformando. Por isso que eu e você, diante desse momento, nós entendemos o texto que o apóstolo Paulo fala, e eu fecho aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
eu e você caminhávamos debaixo de alguém que era o império das trevas, o inimigo pesando, pisando em cima, falando: você não presta, você não vale nada, nunca vai dar em nada, você pensa que é quem, vai acabar mais um ano e tua vida vai continuar do mesmo jeito, vai começar o outro e vai continuar da mesma forma, não vai ter mudança com coisa nenhuma. Que mano é a igreja? Vai na igreja fazer o quê? Dar dinheirinho para pastor? Vai na igreja fazer o quê? Continuar com o papinho furado? Ó, sua desgraça de vida, nunca vai dar nada. Isso é o império das trevas. Mas eu e você fomos libertos desse lugar por recebermos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Nós fomos transportados. Sabe o que essa palavra transportou significa? Ela fala remover de um lugar para o outro. Também fala da mudança de situação ou lugar. A hora que o Senhor realmente veio sobre a mim e sobre a tua vida, quando eu e você decidimos, Ele trouxe uma mudança. Não apenas uma mudança geográfica de igreja, agora eu sou crente. Não, espiritualmente você é alguém marcado pelo sangue de Cristo Jesus. Você é alguém que o mundo espiritual enxerga. Opa, peraí, você não é alguém jogado, você é alguém que tem uma marca. Sim, eu tenho a marca do meu Deus, eu tenho a marca do meu Jesus, eu tenho a marca do meu Senhor, que me comprou, me libertou e me transformou. Dê uma salva de palmas a Ele bem forte. Se coloca em pé no seu lugar, se você conseguir, aleluia. Feche os seus olhos. Ele transformou as nossas vidas. Ele transformou as nossas vidas. Ele mudou as nossas vidas. Aonde os céus estavam fechados, a luz começou a brilhar. Aonde os céus estavam fechados, a luz começou a brilhar. É o nosso Deus iluminando, é o nosso Deus transformando. É Ele falando: eu vou adiante de você. Eu trouxe libertação para você. Eu vim com uma mudança poderosa e sobrenatural. A sua casa não permanecerá mais a mesma. A sua identidade não será mais a mesma. Tudo será mudado. É alguém que verá a glória de Deus, porque os céus que estavam fechados começam a se abrir. Os céus que estavam fechados começam a se abrir. Há um som de Deus vindo sobre nós. Que os céus fechados se abram. Os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está, o nosso Deus. Que se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está, o nosso Deus. Que se abre os céus, nossa fé está, o nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Permita a luz iluminar a tua vida. Nossa fé está. Ele não vai invadir, você tem que desejá-lo. Ele não vai invadir, você tem que desejá-lo. É você que fala: eu te quero. Ilumina, Senhor, cada parte da minha vida. Ilumina as minhas emoções. Deus, que os céus fechados
distinção em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé, esperança estão em Deus, grande Deus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Permita ele rugir na sua vida. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De olhos fechados. Essa mensagem veio para trazer luz a muitos de nós. Essa não é uma mensagem somente para alguém que não tem Jesus ainda. Porque nós muitas vezes na caminhada com o Senhor nós começamos a aceitar sementes mentirosas do inimigo. Nós começamos a aceitar sementes destruidoras, de engano. Nós começamos a viver mais pelo racional do que agora pelo espiritual. O nosso eu natural é o que mais governa as nossas vidas. Não vai dar, não vai ter como, não consegue, para que isso? Não, jamais, para de espiritualizar as coisas, para de viver assim. E o inimigo está só aplaudindo. Uau, isso, continua assim, desse jeito, desacredita mesmo. Tá aceitando, tá bonito de ver sua incredulidade, coisa linda, uau, isso. Desacredita dos sonhos de Deus, desacredita dos planos de Deus. E isso, meu irmão, tem trazido destruição. Pessoas estão até morrendo espiritualmente. Elas estão fisicamente, até mesmo dentro de igreja, ou andando por aí, mas elas deixam de desacreditar, elas não acreditam mais. Elas deixam de acreditar. Elas não conseguem mais ver aquilo que Deus tem. Mas, meu irmão, hoje é uma decisão, é uma escolha. É uma escolha. Jesus, eu decido. Eu te quero na minha vida. Venha com a luz iluminando o meu ser. Venha com a luz. Venha com tudo que o Senhor é na minha vida. Toca as minhas emoções. Toca o meu físico. Toca a minha mente. Sim, Jesus, eu te peço perdão. Eu aceitei sementes que o inimigo lançou. Sim, eu tenho vivido mais pela razão do que pela que a tua palavra diz. O meu eu natural tem governado e não o meu eu celestial que vem do Senhor. E hoje nós temos que decidir, é uma escolha. É uma escolha. Eu decido que o Senhor ilumine meu casamento. Eu decido que o Senhor realmente venha mover. Eu me rendo completamente ao Senhor, ao teu governo na minha vida. Porque o Senhor está até hoje tentando tocar todos, mas as pessoas não decidem escolhê-lo, elas decidem o outro lado. Por isso que nós vemos o amor se esfriando, as pessoas amando mais as coisas dessa terra do que aquilo que é de Deus. Por isso que as pessoas estão amando mais os prazeres do que a Deus, porque as escolhas delas têm sido aquilo que não agrada ao Senhor. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer sobre nós essa unção, essa presença, esse poder sobrenatural.
Por isso que eu falei no início, é uma noite de libertação. Talvez muitos que tinham aceitado, tenham aceitado as sementes de engano, hoje vão começar a receber a libertação na sua mente, um renovo do Senhor, na sua identidade, nos sonhos de Deus para a sua vida, naquilo que o Senhor tem para você. Você é cabeça e não cauda. O Senhor te fez para estar por cima e não por baixo. Aonde você pisar a planta dos pés, o Senhor vai te dar, porque você crê, confia no Senhor. Esse é o Deus que você serve. Que o teu reino vem. Vem, Jesus, vem com o teu Nossa reino. festa. Vem com o teu reino em tudo. Vem, vem, vem. Nosso Deus. Vem com o teu reino. O que se abre o céu. Vem com o teu governo. Que o teu reino vem. Vem com a tua Nossa direção. festa. O nosso Deus. Que se abre o céu. O que o teu reino vem. Nossa festa. No nosso Deus. O que se abre o céu. O que o teu reino vem. Nossa festa. No nosso Deus. Que os céus fechados se abram. O teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. O teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Que Ele venha governar as nossas vidas, cada área das nossas vidas. Essa é a nossa oração, Jesus. Ainda de olhos fechados, eu queria fazer mais uma oração, para de repente você que entrou aqui hoje pela primeira vez, ou talvez não, já vi alguns cultos, mas você ainda não recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, e hoje você deseja isso, você deseja recebê-lo. Essa oração é a oração onde você permite Ele vir sobre a tua vida. Por que que as pessoas hoje, elas deixam de viver aquilo que Deus tem? Porque elas não têm uma aliança com o Senhor. E para ter uma aliança com Deus, é só através de Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então quando eu e você decidimos receber em nossa vida como nosso Senhor, aí sim, começa algo extraordinário. A luz começa a iluminar em meio às trevas. Ele começa a trazer luz a cada área das nossas vidas. Mas isso só pode acontecer quando eu e você permitimos que Ele venha sobre nós. Então, de olhos fechados, talvez você esteja até nos acompanhando por essa transmissão. Eu queria orar com você. Pastor, eu sou um desses. Eu quero receber Jesus na minha vida como meu Senhor. Eu quero permitir que Ele venha sobre mim e me oriente, me direcione, que Ele me guie, que Ele seja o meu Senhor. Se você é um desses, coloque a mão no seu coração. Eu queria orar com você. Essa é uma decisão que ninguém pode tomar por você. É você e você. Eu vou te ajudar a fazer essa oração. Eu queria que você repetisse
umas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, nessa noite eu te peço perdão. te peço perdão. Eu reconheço que Jesus Cristo Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, que vem ao mundo em que carne, veio ao mundo em carne, que nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia, Deus, com seu poder, no seu poder, ressuscitou. E E hoje Jesus está vivo. E eu recebo Ele na minha vida, como meu único e exclusivo Senhor e Salvador. Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor ilumine cada parte da minha vida, porque eu quero me desligar de tudo aquilo que não vem de Ti. Cada semente que o inimigo lançou na minha vida, eu rejeito. Eu quero aquilo que é do Senhor. A Tua palavra, que é verdadeira, venha sobre mim. Porque é ela que eu colocarei os meus olhos. Que o Teu Espírito Santo me ajude a cada dia nas minhas fraquezas, pois eu preciso do Senhor. Jesus, que a partir de hoje o Senhor me oriente em cada passo, pois eu preciso de Ti. Pai, por cada vida que está fazendo essa oração, que a bênção, a graça, o favor, a unção do Senhor venha sobre cada um deles, tocando, abençoando, movendo de uma forma poderosa e sobrenatural. Nós como igreja os abençoamos, declaramos o novo de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus por essas vidas. Se essa foi a sua primeira vez fazendo essa oração, nós gostaríamos muito de se aproximar de você, também te convidar para você de alguma forma caminhar com a gente. Se você quiser, você pode no final procurar esse casal que estarão ali na saída para pegar teu telefone, teu contato, te indicar células, como eu falei, que são reuniões menores que nós fazemos em algumas residências, que voltará em fevereiro. Você é nosso convidado, então seria muito importante. Essa é a maneira de tentar ter o primeiro contato com você. Amém, queridos? Quem recebe a palavra hoje aí? Toma posse em nome de Jesus. Lembre, hoje, para a gente fechar aqui, nós vemos muito, e eu falo, gente, que isso não é só aqui. A gente anda um pouquinho, conversa com os irmãos. As pessoas dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja, desacreditando do que Deus tem para elas. As pessoas andando somente no eu natural, somente o natural. E o natural vai dizer que não vai dar. E eu entendo, aqui dentro é uma guerra, é a batalha. Só que quando você permite Jesus iluminar e governar, Ele começa a te orientar naquilo que é sobrenatural, naquilo que é espiritual, naquilo que é maravilhoso. Então receba isso na sua vida. Não aceite as sementes mentirosas de engano, mas antes as verdades do nosso Deus, poderosas e gloriosas. Amém, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos hoje de mais uma vez nos render completamente a Ti, Senhor. Nos rendermos a Ti, Senhor. Nos rendermos a Ti, nos rendermos à Tua vontade. Que a Tua presença, o Teu precioso Espírito Santo nos guie, nos oriente, nos direcione, pois precisamos de Ti, Senhor. Que o Senhor venha iluminar cada área das nossas vidas. Nós não queremos aceitar os enganos que o inimigo tem trazido, as mentiras que ele tem lançado, mas antes as Suas verdades, que a Tua palavra diz, gloriosas e poderosas, tocando as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Não queremos que o nosso eu natural venha governar as nossas vidas, mas antes, como a Tua palavra diz, nós trazemos a imagem do que é celestial sobre nós. Nós trazemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, Senhor Jesus, ilumine, Senhor Jesus, direcione, Senhor Jesus, oriente, pois é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, Senhor. E Te agradecemos por hoje, por essa palavra que venha realmente fazer total diferença nas nossas vidas, Senhor, pois nós cremos naquilo que o Senhor tem. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome,
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Levanta sua mão comigo bem alto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do precioso Espírito Santo venha sobre cada um de nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos orientando. Que o Senhor venha fortalecer tua vida, que você venha viver cada promessa que Ele tem para você, para sua casa, de uma forma poderosa e sobrenatural. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Dá um abraço quem está do teu lado, fala que Deus abençoe, dá um Feliz Natal para ele. Tem o nosso açaí ali atrás, quem quiser tomar um açaí antes de ir embora, tem um açaí, tem um